Oi, gente, tudo bom? Mais um Mãos Solidárias no ar, mais uma instituição para vocês conhecerem a história, para saber um pouquinho das curiosidades do local e, quem sabe, vir aqui ajudar de alguma forma, contribuir com a atividade da galera desse grupo aqui. Hoje nós viemos ao Jardim Proença conhecer um pouco da história do Provisão, Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual. Hoje a gente vai saber um pouco mais da história desse lugar, as atividades que são oferecidas aqui, para vocês conhecerem um pouco mais dessa instituição. Eu vou conversar com a Margaret Crick, que é coordenadora pedagógica daqui do espaço. Margaret, obrigada pelo seu tempo. A gente sabe que instituições como essas demandam muito tempo, muita dedicação, então obrigada por tirar esse tempinho para conversar com a gente. Imagina, vocês são sempre bem-vindos. A gente já estava conversando um pouco ali atrás das câmeras e você já me contou que só você tem 25 anos de história aqui no espaço. E é um local que existe desde 1982, né? Então tem muita história para contar aqui. Bastante. E conta pra gente como é que nasceu essa sementinha lá nos anos 80, como é que foi assim o surgimento aqui do Provisão? Foi uma ideologia da dona Terezinha von Zuben, né? Ela sempre quis um local onde ela pudesse atender crianças, bebês, crianças deficientes visuais. Ela era professora de uma escola e ela trabalhava já com crianças com deficiência visual, trabalhava também com jovens e adultos com deficiência visual, ensinando braille. E aí não existia um local onde pudessem ser atendidas as crianças pequenas, porque elas entendiam que as crianças, quanto antes procurarem essa estimulação, melhor seria o desenvolvimento delas no dia a dia. Então, aí ela, junto com a dona Vilma Martins, elas conseguiram fazer com que esse ideal delas se tornasse realidade. Então, a princípio, elas começaram atendendo dentro de uma sala, de uma escola aqui em Campinas, e depois elas conseguiram a doação do terreno e conseguiram, então, construir o prédio, né? A Provisão já tem 40 anos, nós, inclusive, comemoramos os 40 anos da Provisão agora, no dia 31 de maio, né? E de lá para cá, a gente procura continuar com esse ideal delas. A gente procura manter toda essa ideologia que elas tinham, a gente manter viva, né? É isso que a gente procura aqui. Elas já não estão mais com a gente aqui nesse plano. A dona Vilma ainda é viva, ela ainda anda pelas ruas de Campinas, mas ela não está aqui na instituição. E a dona Terezinha von Zuben, ela já é falecida. E você contou, né, que começou primeiro numa salinha, depois conseguiram esse espaço. Como foi para conseguir esse espaço aqui? Foi voluntários que juntaram, compraram? Foi uma ação em parceria com alguma instituição? Foi uma doação do poder público, né? Nós conseguimos o terreno através do poder público. Então, aí elas construíram aqui, inclusive nós tínhamos só um espaço aqui nessa quadra, e depois nós conseguimos adquirir um espaço maior atrás. Então nós juntamos os dois terrenos. Aí acabou ficando um espaço bem interessante para nós. Inclusive o espaço que nós temos, que é da piscina, que é um espaço que é muito bom para estimular as crianças, principalmente os bebês, e começar a fazer essa introdução até ao esporte aquático, né? Nós usávamos uma piscina numa outra instituição, uma academia de natação mesmo, a Catarina, e depois que nós conseguimos a piscina, nós conseguimos construir a piscina, aí então as crianças passaram a ser atendidas aqui no decorrer do dia que elas passam aqui. Então entra dentro das atividades dela o momento da piscina. A gente vai conversar também sobre as atividades que são realizadas aqui, mas eu gosto sempre de contextualizar um pouco da história, de contar sobre o espaço, essas coisas, porque a gente sabe que quem trabalha com voluntariado, ONGs, OSCs, uma das maiores dificuldades é ter um espaço físico, né, para poder fazer as suas atividades. E vocês conseguiram esse espaço, mas só o espaço não é nada, né? Tem que construir, tem que levantar, e aí foram muitos mais anos
para conseguir levantar toda essa estrutura, que é uma estrutura bem grande, bem organizada, como vocês vão ver nas imagens, depois que a gente sempre deixa imagens passando do local. É um espaço que a gente, inclusive, hoje em dia, nós temos bastante dificuldade assim, de manter, porque né, o prédio já tem uma certa idade, então a gente tem que manter o prédio, tem todas essas questões. Né? Inclusive a piscina acabou de ser reformada e aí foram doações. Aí realmente a gente conseguiu doações de contribuintes, doações de outros órgãos que a gente tem parceria, e aí a gente conseguiu reformar a piscina, hoje ela está funcionando outra vez, nós ficamos quase 2 anos sem ela. A gente pode já tocar nesse tópico, né? Vocês têm um espaço realmente bem grande aqui, bem estruturado, mas como vocês conseguem manter as atividades aqui? Você falou de doação, voluntário, vocês contam com algum tipo de parceria com alguma instituição municipal, estadual, porque a gente sabe que voluntariado, OSCs, é muito complicado manter no dia a dia, conseguir fechar as contas no final do mês, né? Não, nós temos parceria com a Secretaria de Educação de Campinas, Secretaria de Educação de Valinhos e Secretaria de Educação de Itatiba. Nós atendemos esses 2 municípios, as crianças desses 2 municípios. E nós temos também parceria com a Secretaria de Assistência. Nós contamos com um departamento de telemarketing e nós temos uma gráfica Braille, que também nós fazemos contas de água e luz em Braille, fazemos cardápio em Braille, às vezes alguns livros, provas. Alguns autores já nos procuraram para que nós pudéssemos fazer exemplares em Braille dos livros que eles estavam lançando. Então, é através dessas pequenas contribuições que a gente consegue manter o que a gente tem aqui. É bem difícil, sim, mas a gente sempre conta com a colaboração, inclusive da comunidade. Agora mesmo, no dia 20 de agosto, nós temos a feijoada outra vez. Então, uma vez por ano nós fazemos feijoada, uma vez por ano nós vendemos pizza, participamos de festas juninas e assim a gente vai conseguindo construir isso. Sempre é comum nessas instituições, né, fazer o dia da panqueca, o dia da pizza, ou às vezes ter uma produção contínua de algum doce, algum salgado. Vocês fazem alguma coisa nesse sentido aqui? Nesse sentido nós não fazemos, porque aí a gente tem algumas preocupações com relação à vigilância sanitária e essas coisas, e a gente não tem uma equipe e um local, uma cozinha própria para isso, né? A gente tem sim, temos a cozinha onde nós fazemos os lanches das crianças, temos uma cozinha pedagógica, que é uma cozinha onde se trabalha com os atendidos, que eles vão aprender a cozinhar, eles vão aprender a lavar louça, enfim, todas as atividades de dentro da cozinha, mas não é uma cozinha que a gente possa produzir alguma coisa para vender. A gente até tem vontade, mas por enquanto nós ainda não conseguimos esse espaço. Quem sabe aí com a divulgação do Mãos Solidárias venha uma contribuição legal, pessoas interessadas em ajudar e essa cozinha saia, né? Quem sabe. E assim, vocês têm uma equipe, né? Então, no começo foi toda a questão de voluntários e tudo mais. Hoje, como é que funciona? Tem voluntários, tem funcionários contratados? Como é que funciona a parte da equipe aqui para fazer as atividades para os atendidos? Então, nós contamos com uma equipe hoje com 10 técnicos, todos eles com especializações. Então, tem o professor de educação física adaptada, nós temos uma fisioterapeuta, nós temos a técnica de orientação e mobilidade, nós temos psicólogos, temos pedagogas todas com especialização. E aí essa equipe, ela funciona no dia a dia, sempre no intuito de passar conhecimento. Então, além de nós atendermos os nossos alunos,
nós também passamos orientações. Por exemplo, no meu caso, como coordenadora pedagógica, eu tenho muito contato com as escolas, porque todos os nossos alunos estão aqui no contraturno da escola. Então, obrigatoriamente, eles precisam frequentar a rede regular de ensino, tá? E aí, então, passamos orientações para as escolas. Muitos professores nos procuram, eles querem saber algumas dicas, às vezes, que no dia a dia acaba passando e eles acabam tendo algumas dificuldades, então eles nos procuram, nós estamos sempre dispostos a passar essa orientação, a passar o nosso conhecimento, a passar a nossa atividade do dia a dia aqui, para que essas atividades possam ser desenvolvidas nas escolas e nos outros espaços onde as crianças são atendidas, né? Assim também como às vezes nós passamos orientações para outras instituições, porque assim, para a criança a pessoa ser admitida na instituição, a maior dificuldade da pessoa no desenvolvimento dela precisa ser a deficiência visual. Então, eu tenho dificuldade de desenvolvimento porque eu tenho deficiência visual. Então, ela é atendida aqui na instituição. Aí, muitas vezes, eles têm algumas dificuldades motoras que vão prejudicar essa estimulação visual aqui. Então, fazemos parcerias com outras instituições onde essa criança é atendida, passamos orientações, ela é estimulada lá e depois, se for possível, aí ela vem para cá, para os atendimentos aqui. Então, essa parceria é muito importante, né? Trabalharmos sempre em conjunto, tanto com a escola quanto com outras instituições. São 40 anos de história, então as pessoas e instituições já sabem que é um local de confiança e que sabem do trabalho desenvolvido aqui e pode buscar essa ajuda, essa contribuição em alguma necessidade que eles precisam, né? Sim, com certeza, com certeza. E aqui você falou que no começo, de certa forma, o foco era bebês, crianças, mas eu já vi adultos hoje aqui agora, né? Então, qual a faixa etária que vocês estão atendendo? Como é que funciona essa parte? Essa é uma história muito interessante, porque assim, a Provisão foi fundada porque não existia um local em Campinas que atendesse crianças pequenas, bebês. E aí, bom, essas crianças crescem, né? E aí as famílias criam um vínculo com a instituição. E aí, a princípio, a Provisão atendia crianças até 12 anos. Só que aí essas crianças chegaram com 12 anos, as famílias não queriam ir embora. Então foi mudado o estatuto, então atendíamos até 14. Ok, mas ainda assim, as crianças chegavam com 14 anos e não queriam ir embora. E aí isso foi se ampliando. E aí nós sentimos a necessidade de muita gente procurando, muitos adultos procurando a instituição por conta de doenças degenerativas, onde o maior comprometimento era a visão. Então, uma catarata, diabetes. Então assim, nós começamos a perceber que esse público estava aumentando e a procura era muito grande. Então, hoje nós atendemos de 0 a 100, 110, até 120. aparecer. Nós atendemos toda a faixa etária, né? Qualquer um. E são pessoas totalmente cegas, baixa visão, com alguma outra deficiência? Como é que o público dos assistidos? Preferencialmente, né, a deficiência visual tanto faz, ou com baixa visão, ou totalmente cego, tanto faz se congênito ou se adquirido, congênito quando nasce, né, com a deficiência, ou adquirido, né, quando no decorrer da idade começam a aparecer esses problemas. E quando a criança ou a pessoa tem alguma outra deficiência associada, é aquilo que eu falei. Então a gente vai avaliar qual é o maior impeditivo no desenvolvimento, na autonomia, na identificação das coisas que ele precisa no dia a dia. Então, é a deficiência visual que está impedindo dele ser autônomo, dele ser independente? Então, nós vamos trabalhar isso. Caso ele tenha alguma outra deficiência associada que a gente possa entrar em parceria com as outras instituições e a gente possa resolver aqui, ok. Caso não, a gente encaminha para outra instituição e aí a gente orienta essa instituição para que eles possam fazer a parte
deles lá, e a estimulação visual ou lidar com o cego, no caso, aí a gente passa todas essas orientações para eles. É toda a rede de voluntariado se ajudando, né? Todo mundo se ajudando, Até, e próximo aqui ainda tem outras instituições também que trabalham com pessoas cegas ou baixa visão, inclusive, né? Na região. Tem. E falando assim sobre as atividades, o que vocês oferecem aqui? Como é o dia a dia aqui no Provisão? De manhã tem atividade X? Ah, não, depende da necessidade do atendido. Como é que é o dia a dia aqui? Como é que funciona essa parte? Vai depender mesmo da necessidade. A criança ou a pessoa que entra na instituição, ela passa por uma avaliação da equipe, então nós fazemos essa avaliação em conjunto, e aí todos os técnicos, um de cada área, né, a fisioterapeuta, a psicóloga, a técnica de orientação e mobilidade, o educador físico e uma pedagoga vão avaliar essa pessoa. E aí eles vão ver a maior necessidade dessa pessoa. Ok, essa pessoa precisa de todos os atendimentos. Então esses atendimentos são distribuídos dentro da semana para que a pessoa possa realmente passar por todos os atendimentos. De preferência que esses atendimentos ocorram num só dia. Então, muitas vezes existem atendimentos associados, por exemplo, a psicóloga vai atender junto com a pedagoga, ou a técnica de orientação e mobilidade pode atender junto com o fisioterapeuta ou junto com o educador físico, o fisioterapeuta com o educador físico. Vai depender muito do quadro da pessoa. Se são adultos, ok, a gente até abre um pouco para eles poderem escolher o período que eles precisam. Geralmente é um período, né? E as crianças sempre no contraturno da escola, então elas vêm frequentar a instituição 1, 2 ou 3 vezes, conforme a necessidade, no contraturno da instituição. Então eles chegam, eles ou vêm da escola para cá, então eles já vêm com almoço, então não servimos refeições aqui, por isso que eles precisam desse espaço da hora do almoço, tá? Porque a gente não tem condição de oferecer refeição, né? E aí eles vêm da escola, ou então eles saem daqui e vão para casa, almoçam e vão para a escola, ou vão direto para a escola. E aí sempre essa distribuição de o que a criança vai participar, o que a pessoa vai participar, quais atendimentos, é sempre feita uma avaliação por toda a equipe e sempre existe uma reavaliação constante para ver, ele ainda tem necessidade desse atendimento ou não. Ele pode ser dispensado desse atendimento, ele sai desse atendimento e vai para outro, quais são as necessidades? Então já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa participar da atividade de educação física, mas aí de repente ela está com desconforto na coluna, ou ela está com alguma dor no ombro, no joelho, que aí impede de participar da educação física. Então, a fisioterapeuta avalia isso, e aí pode ser que ele vai então passar por um período só no atendimento da físio e depois volta para a educação física. E aí, assim, são feitas essas distribuições de atendimentos. E aqui tem educação física, natação, braille, fisioterapia, tem todas essas atividades, né? O braille é oferecido, então fazemos alfabetização em braille, ok? Ele é oferecido para todas as idades, inclusive crianças pequenas que ainda não estão em fase de alfabetização. Elas também participam com a professora de braille que vai fazer esse braille lúdico, né? E aí depois os adultos às vezes chegam e também querem aprender o braille, ok? Pode aprender o braille também. Então, é feita a alfabetização. Na estimulação visual das pessoas que têm a baixa visão, a alfabetização é por conta da escola. Então, aí nós entramos em contato com a escola para saber como é que está o nível de desenvolvimento daquela criança dentro da escola. E aí fazemos, então, uma ajuda só para que ela consiga dar conta de ler o conteúdo que ela precisa ler na escola, de ler uma atividade no quadro, na lousa, no quadro branco, enfim, o que a escola usar lá. E se precisa de alguma adaptação, ou de lentes, ou de material para ela poder ler e escrever na sala de aula. E aí não é feita a alfabetização. Essa responsabilidade é da escola. Caso seja uma pessoa que perdeu a visão, que está perdendo, então a gente faz essa estimulação com textos, com leituras,
com buscas visuais aqui, usando lentes. A gente costuma fazer a adaptação da telelupa, que é uma lente própria que amplia aquilo que a pessoa está lendo ou aquilo que a pessoa está vendo. Então um óculos especial, vamos dizer assim. Não é uma lente prismática, é diferente da lente prismática, mas são várias lentes dentro de um óculos só que faz com que a pessoa consiga, então, ampliar aquilo que ela está lendo, sem a necessidade de ter o texto ampliado. Uhum. E no momento vocês conseguem atender quantas pessoas aqui? Quantos atendidos vocês têm no momento? No momento estamos com 86 atendidos. Com espaço para mais gente ou estão ali no limite? Não, nós ainda conseguimos colocar mais pessoas. Agora, com a diminuição do isolamento social, nós conseguimos fazer os grupos de novo, né? Porque a princípio, quando estávamos em pandemia, nós não podíamos juntar 2 pessoas dentro de um mesmo espaço. Então era mais difícil. Agora a gente já consegue ter um certo distanciamento dentro de uma sala e a gente consegue montar os grupos novamente. Então aí se torna mais fácil, a gente consegue atender mais pessoas. Eu ia perguntar sobre esse assunto que é sempre recorrente aqui no Mãos, e porque, enfim, todo o mundo passou pela questão da pandemia. Como é que vocês lidaram com essa situação? Vocês tiveram que suspender as atividades? Conseguiram se reinventar? Como é que foi esse período aí? Foi um período que a gente teve que se reinventar. Cada um colaborando um pouquinho, e aí valeu muito as parcerias que nós temos com escolas, com outras instituições, porque cada um dava uma ideia e a gente ia aplicando. Nós buscamos trabalhar com essas pessoas todas sem interrupção, através de redes sociais ou através de WhatsApp e atividades por vídeo, ou encaminhando atividades para essas pessoas através de e-mails ou coisa assim, para as pessoas poderem continuar praticando em casa, cobrando essas atividades, que elas retornassem essas atividades para a gente saber se realmente estavam sendo feitas ou não. E constantemente ligando, principalmente para as pessoas mais idosas, que não tinham acesso às tecnologias, por não terem esse conhecimento. Para a criança, para o jovem, isso é mais fácil, né? Para o idoso é mais difícil. E muitos idosos que nós temos moram sozinhos. Então isso ficava mais complicado ainda, porque estavam em casa sozinhos. Então nós ligávamos para as pessoas, tentávamos orientar por telefone. Então foi um trabalho árduo, mas nós conseguimos dar atenção para todos, conseguimos fazer com que nenhum deles parasse de fato, que eles continuassem com essas estimulações. O trabalho ficou, na verdade, mais intenso, né? Ficou mais intenso, porque daí nós não tínhamos mais hora, né? Porque nós atendíamos na hora que dava. Então, às vezes nos ligavam no final de semana, às vezes nos ligavam à noite. Então, assim, não tínhamos mais um horário certo de atendimento. Qualquer hora que a pessoa precisasse, ela podia nos ligar e nós dávamos esse apoio. E para quem está acompanhando agora, ligou a TV agora, a gente está aqui hoje no Provisão, Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual, aqui no Jardim Proença. Estamos conhecendo um pouco mais da história aqui dessa instituição com a Margaret Crick, que é coordenadora pedagógica. A Margaret já contou para a gente que são cerca de 80 atendidos aqui na instituição. E como você me contou antes, você tem 25 anos, mais de 20 anos aqui na instituição. Então, você deve ter visto muita história interessante aqui já, né? Como é para você, que, por exemplo, falou que começava com criancinhas, então, às vezes, eles passam muito tempo aqui, acaba tendo um apego, uma proximidade muito grande. Como é que é para você ver, por exemplo, uma criança que não conseguia fazer alguma atividade e, por meio de vocês, pela estimulação, pelo trabalho que vocês fazem aqui, a criança passou a ficar mais independente, conseguiu fazer as coisas sozinha? Já estou vendo ali o olho ficando vermelho. Acontece dessas coisas aqui do Mãos Solidárias, a emoção. Realmente, é muito gratificante mesmo a gente ver crianças que entraram aqui, bebês, na estimulação precoce,
Eu, antes de ser coordenadora, eu trabalhava com estimulação precoce, então eu sempre atendi os bebês, né? Depois a Dona Vilma atendeu muitos bebês, aprendi com ela. E aí ela me confiou os bebês que ela atendia e eu comecei a aprender a lidar com eles e fazer essa estimulação precoce. E hoje eu vejo eles formados na faculdade, eu vejo eles constituindo família, alguns voltam e vêm nos procurar, falam: ai, tia Margaret, que saudade! Isso é uma coisa assim, que é uma satisfação imensa, que a gente vê que tudo aquilo que a gente buscou e tentou passar para eles, teve seu valor, né? De alguma forma, eles conseguiram alcançar a independência, a autonomia, que é o que a gente mais busca aqui. Que eles realmente consigam alcançar essa independência, que eles consigam ter, assim, tudo que eles gostariam, que eles almejavam, que eles pudessem alcançar. Então, isso para nós é uma satisfação imensa. É o resultado do trabalho diário de vocês, né? Margaret, ela contou aqui pra gente a história da instituição. Eu sempre deixo aqui, num último momento, a câmera totalmente à sua disposição, se você quiser dar um recado para quem está assistindo, para que venha ajudar, ser voluntário ou só conhecer a instituição, deixar os contatos. Eu sempre digo, os contatos ficam passando aqui durante o programa na tela aqui para vocês anotarem, mas eu sempre deixo esse momento aqui para você dar o recado que você quiser. Obrigada. Assim, nós trabalhamos realmente com essa dificuldade, temos sempre que contar com a ajuda da sociedade, com as colaborações, com as contribuições da sociedade. Fazemos os nossos eventos aqui, né, a feijoada, a pizza, bingo, rifa, enfim, nós tentamos conseguir a ajuda dessa forma. Também estamos à disposição para fazer a avaliação das pessoas que necessitam chegar até aqui para ter esse atendimento. O atendimento pode ser feito direto, não tem necessidade de um encaminhamento especial, tá? Eles podem bater na porta e tentar agendar uma triagem, ok, para nós está tudo tranquilo, tá? E a única coisa que nós precisamos é que essa pessoa seja munícipe de Campinas. Nós não temos abertura para atender as outras regiões, a não ser as crianças que vêm de Itatiba e Valinhos, que vêm pela Secretaria da Educação, né? E nós estamos com as portas abertas. Se vocês quiserem vir conhecer a instituição, quiserem visitar e conhecer um pouco da nossa história aqui pessoalmente, estamos de portas abertas, recebemos vocês com todo carinho. Se precisarem ligar, o nosso telefone é 3254-4648, entre em contato, a recepção vai encaminhar vocês para a assistente social, que vai ter todo o prazer de receber quem quiser chegar. A gente que fica honrado de ter a oportunidade de vir aqui conhecer. Margaret, obrigada pelo seu tempo, pela história. A Margaret, como eu falei, ela é coordenadora pedagógica daqui, contou um pouco da história, mas a nossa conversa aqui não encerrou. Vocês vão ver imagem do local e daqui a pouco a gente vai conversar com um dos atendidos e continue com a gente.
aqui no Provisão continua e vocês vão conhecer agora junto comigo também o Robson Rodolfo, que é um dos atendidos aqui do Provisão. Robson, obrigada por esperar a gente, que você estava ali aguardando para conversar conosco. Eu que agradeço. A Margaret já estava me contando que você é uma atleta, e não só qualquer atleta, você está na 3ª posição da sua área, não é mesmo? Sim, hoje eu me encontro na 3ª posição do ranking nacional do Paralímpico, né? Inclusive eu vim de uma competição recente, agora, onde eu conquistei o 3º lugar, que serve para ajudar no ranqueamento no final do ano. E qual é o esporte que você pratica? Eu faço atletismo na pista. Eu faço as provas de 1.500 metros e 5.000 metros. Tem que estar bem preparado, né? Sim, a preparação é forte. Você tem que treinar bem, se alimentar bem, dormir bem. É um atleta profissional mesmo, você tem que ser um atleta profissional. A dedicação tem que ser máxima. E para ser um atleta paraolímpico também, você que tem baixa visão, além do treinamento de atleta, atividade física, toda essa coisa, você também precisa de uma adaptação para a questão da sua mobilidade, né? Sim, exatamente. Inclusive aqui na Provisão eu encontrei isso. Encontrei a aula de orientação e mobilidade que me ajuda bastante, me deu muita autonomia, sabe? Inclusive, com essa autonomia eu consigo ir para o treino sozinho, me deslocar sozinho, me deu bastante independência. E há quanto tempo já que você faz atividade ou treinamento aqui no Provisão? Na Provisão eu estou exatamente há 9 meses. 9 meses. É recente. É porque, assim, eu adquiri a deficiência visual por conta de um glaucoma. E assim, é recente, né? Foi aos 40 anos, hoje eu estou com 43 anos, então eu ainda estou aprendendo, né? Eu estou ainda naquele processo ainda de adaptação também. E você já fazia as atividades físicas como esportista antes do seu glaucoma ou foi depois? Antes eu já praticava, assim. Vamos pegar assim, desde os 7, 8 anos, começando com futebol, como todo garoto, né? Sonha ser um jogador de futebol. Aí academias também, depois da adolescência, tudo quanto é tipo de esporte eu já pratiquei. Vôlei, basquete, futebol de salão, futebol de areia. E assim, isso aí me ajudou bastante também. Depois que eu adquiri a deficiência visual. Mas isso antes você já competia profissionalmente? Não, era mais amador. Aí eu comecei a fazer a corrida de rua. No caso era assim, mesmo para a saúde, para me manter ativo, porque assim, eu tinha um trabalho, eu trabalhava como toda pessoa, normal, e para manter a saúde eu praticava exercício físico, atividade física, corrida de rua. Então isso aí me ajudou bastante, o antes da deficiência. E depois que eu adquiri a deficiência, eu só dei a continuidade, mas com a ajuda de profissionais, né? Inclusive a Provisão também, ela me ajuda bastante com os atendimentos, como psicólogo, essas coisas. E você diria assim, então, que o trabalho aqui do dia a dia do Provisão realmente foi fundamental para conseguir que você fosse mais independente nas suas atividades, poder praticar seu esporte? Sim, foi fundamental. Ela foi essencial, porque eu procurei a Provisão por orientação do oftalmologista, né? Porque o glaucoma, ele vai apagando a visão aos poucos, né? E assim, o oftalmo, ele falou para mim, é melhor você procurar uma instituição, aprender um braille e outras coisas também, né? Porque a sua visão pode apagar a qualquer momento, entendeu?
Aí foi onde eu pesquisei na internet e encontrei o site da Provisão com o telefone, eu liguei. Aí eu fiz a triagem e tudo, e aí eu comecei a ser atendido. O glaucoma, desculpa se for muito invasiva a pergunta, mas questão de pressão no olho, seria isso? Falando grosso assim, sim, é uma pressão que dá no olho. No começo você trata com colírio normal para manter a pressão baixa, tudo. Aí quando o colírio não está fazendo mais eficácia, aí a parte para cirurgia. Foi no caso, eu já fiz 3 cirurgias e mesmo assim continua avançando, porque é um glaucoma muito agressivo, né? Decorrente também carga genética. Meu pai, ele é cego total por causa do glaucoma. Eu tenho um tio também que ele é cego total por causa do glaucoma. Então é histórico familiar mesmo. Pode falar. E assim, falando mais um pouco do glaucoma, ele é uma doença meio silenciosa, sabe? E por isso que eu falo, é sempre bom a gente estar consultando um oftalmo pelo menos uma vez por ano, porque você não sente dor nenhuma, você só vai sentir dor quando a pressão está muito elevada, muito alta. E o glaucoma, conforme a pressão vai aumentando, ele vai escavando o nervo, né? E uma vez que escavou o nervo, aí é onde você vai perdendo a visão, porque o nervo, ele liga até o cérebro aqui, então não tem como fazer uma cirurgia para trocar o nervo, essas coisas. Eu acredito que um oftalmo ele pode explicar melhor, né? Entrar numa explicação mais detalhada e técnica. É de repente, então? Foi de repente? Ou, por exemplo, você começa a enxergar mal, os sintomas assim, que você teve? Começou assim, em 2014 eu perdi a visão do lado esquerdo, mas assim, começou com a visão assim, uma manchinha branca. Aí eu já corri pro oftalmo e ele falou, nossa, ela falou assim, a oftalmo, nossa, você tá perdendo a visão, não sei o que tem. Eu falei, nossa. Aí eu respirei fundo, sabe? Respirei fundo, aí eu falei, mas qual que é o próximo passo nosso? A gente vai continuar com a medicação, vai entrar com uma outra medicação, caso não abaixar a gente vai partir para a cirurgia. Mas antes disso eu já vinha tratando, sabe? Eu descobri o glaucoma em 2004. Eu tinha mais ou menos 23, 24 anos. Eu fazia os tratamentos certinhos, os exames, tudo, mas mesmo assim, como ele é muito agressivo, aí não teve jeito mesmo. Aí foi perdendo. Por conta da sua genética também, né? Então, exato. Seu pai já teve, então acaba, às vezes, podendo ser mais agressivo. Exatamente. Disso. E você falou que foi bem difícil, respirou fundo. Aqui no Provisão, você tem algum acompanhamento psicológico também para poder enfrentar esse momento? Tenho. Inclusive, eles falam a qualquer hora, a qualquer momento podem ligar, que eles estão sempre à disposição. E assim, me ajuda bastante, viu? Igual toda sexta a gente tem um encontro com o grupo, com o psicólogo. Eu tenho outros colegas também que frequentam esse grupo, que a gente conversa e distrai, né? Conversa sobre a vida, como a gente passou a semana, todas essas coisas. E ajuda bastante. Ajuda a socializar, né? Desanuviar a cabeça. Exatamente. Porque, assim, é difícil, porque tem hora que parece que a gente se sente bem sozinho, sabe? Bem sozinho e esse grupo, ele ajuda a gente a se encontrar um pouco. A gente ajuda a se esparecer e até sair um pouco da rotina, sabe? Que ainda mais eu que tenho uma rotina bem exigente de treino, alimentação, sono, aí você só fica... Aí eu sempre assim, eu gosto da sexta-feira, porque a sexta-feira é o dia que a gente está aqui com o grupo, com o psicólogo, e ajuda bastante. Aliviar, né? Exatamente. Ainda mais que você falou que tem atividade muito intensa. Exatamente. Robson, você
Quer dar mais algum recado, contar mais alguma coisa da sua história, ou da sua história aqui com Provisão? Eu deixo esse momentinho se você se sentir à vontade de fazer isso. O recado que eu quero passar é que assim, que por mais que a gente adquira uma deficiência, não só visual, né, mas assim, física também, é sempre bom a gente procurar uma ajuda, e ajuda especializada de quem conhece, porque vai ajudar bastante, E outra, as pessoas que puderem ajudar com as instituições, principalmente a Provisão, né, onde eu frequento, que eles me ajudam bastante, não só eu, mas meus colegas também, é sempre bem-vindo. E é isso aí. Obrigada, Robson, pelo recado, por conversar com a gente, contar um pouquinho da sua história. Eu que agradeço, foi um prazer. E essa foi aqui a história do Robson Rodolfo, que é um dos assistidos aqui do Provisão, mais uma instituição que vocês conheceram aqui no Mãos Solidárias. A gente sempre deixa os contatos passando para você vir conhecer, vir ajudar de alguma forma, ou só mesmo conhecer o espaço, como a Margaret, que conversou antes com a gente, deixou aqui o local de portas abertas para quem quiser vir conhecer. Sempre digo, pode ir depois no YouTube da TV Câmara Campinas, dar aquele pause e anotar tudo direitinho, os contatos, os números, Pix, contas, endereço e todas as redes sociais. E eu espero que vocês tenham gostado de ter conhecido mais essa instituição aqui no Mãos Solidárias, que fica por aqui, mas a programação da TV Câmara Campinas continua para todos vocês e eu aguardo vocês na próxima edição. Até mais!